E hoje nós vamos falar com vocês sobre coisas que a gente traz para dentro de casa. Não apenas objetos, mas músicas, filmes, desenhos, que inclusive nós queremos falar aqui sobre um desenho que, olha, descobrimos algumas coisas aí reveladoras e nós queremos que você fique até o final, porque nós vamos mostrar para vocês que algumas coisas podem sim trazer influência negativa para a nossa vida. Por mais que muitas pessoas hoje em dia relativizem tudo, acham que não tem nada demais, e enquanto a gente for citando aqui alguns exemplos, pode ser que vocês pensem assim, ixi, lá vem os crentes, né, falar que tudo é do diabo. Irmãos, nós queremos comentar aqui hoje sobre aquele filme que inclusive está lançando no Brasil, Lilo e Stitch, e olha, fique com a gente até o final, vocês vão entender muita coisa que está por trás disso aqui. Nós vamos até compartilhar uma experiência que nós tivemos com a nossa filha aqui na nossa casa. Isso mesmo. Irmãos, vamos lá, ó. A Bíblia, ela fala muito sobre como nós podemos nos santificar. A palavra santificação, santidade, vem da palavra separação. Deus sempre quis que o povo dele, a começar pelo povo de Israel e agora a igreja também, nós sejamos povo separado, propriedade exclusiva do Senhor. E com isso, nós vivemos ainda no mundo, mas nós não somos contaminados por ele, entendeu? Isso é muito importante. Por exemplo, Daniel, que é uma pessoa que a gente admira muito, inclusive o nosso filho chama Daniel por causa disso. Ele não se contaminou com a Babilônia. Ele estava exilado na Babilônia, mas não se contaminou. E esse deve ser o propósito nosso a cada dia, sabe? Eu me lembro, irmãos, já que nós estamos falando aqui, nós vamos falar sobre coisas que estão por trás, né? O lado obscuro das coisas. Eu me lembro que na década de 80, 90, eu sou do ano de 1983, né? E eu me lembro que ali na década de 90 até os anos 2000, falava-se muito sobre mensagens subliminares, né? Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? É verdade. E eu lembro que assim, eu tinha um Fofão, que era aquele boneco grandão, né? Eu gostava muito, né? Tinha umas bochechonas, muito feio, né? Por sinal. Muito feio. Mas a criançada amava, né? E eles falaram que tinha uma faquinha lá dentro, tinha uma faca, né? Eu nunca abri, mas depois eu vi na internet que realmente tinha uma faca ligando a cabeça com o corpo. E aí eles alegaram que na verdade era só uma ferramenta ali, uma parte para conectar, né, a cabeça com o corpo. Mas eu lembro que tinha as músicas, né, invertidas. Você chegou a ouvir isso, amor? Sim, eu lembro até daquela música A Sererê, da Ragatanga, a banda, não é? Uma banda que teve no SBT e que na época o pessoal falou que tinha códigos, né? Que aquela música era do demônio. Era uma invocação. Era uma invocação ao mal. Você deve ter tido também aquela bonequinha da Hello Kitty. Eu não tive, mas eu lembro da época de amigas que tinha, minhas primas, e que colocaram a notícia também que aquilo lá era do mal, que era alô diabo, né? Que era um significado de uma mãe que tinha uma filha com câncer na boca e que invocou um demônio para a filha ser curada. E por isso ela fez aquela boneca para ser um sucesso de vendas. Então histórias como essa sempre teve, né? E sempre vai existir. Sempre vai ter princesas, histórias, desenhos, músicas que são assim, com esses significados do mal. Isso. E talvez você pense aí, mas Deus, ele nos deu liberdade. Mas, irmãos, não podemos transformar a liberdade numa libertinagem. Não podemos achar que só porque somos livres em Cristo, agora podemos fazer tudo o que quisermos. Não, irmãos. Na Bíblia existe aqui um alerta que Deus traz para o povo não se contaminar com as coisas que eles trazem de fora, certo? Isso engloba, né, desde uma balinha que você ganha de alguém, de um desconhecido, um bolo. Inclusive você contou esses dias, né, para mim, que uma moça entrou em contato com a gente, que ela recebeu um objeto de decoração, né? Ah, sim, uma conhecida nossa. Ela contou que ela ganhou de presente, sabe aqueles objetos de decoração que fez bastante sucesso, ainda faz, das famílias, que é o marido, a mulher e os filhinhos juntos? Tem vários formatos. Ela ganhou de presente de uma amiga que era cristã. Só que ela começou a perceber algo diferente na casa dela, desde quando ela recebeu aquele presente. E ela, uma mulher de muita oração, continuou orando, buscando a Deus, e Deus trouxe uma visão para ela de que era aquele objeto que ela ganhou, que era um objeto que tinha algo relacionado com o mal, que aquilo estava trazendo aquele peso espiritual para a família dela. Então, assim, a gente tem que ficar atento, sim, porque a gente está dentro da nossa casa. Muitas das recomendações de Deus para a gente não trazer essas coisas para dentro de casa, não ter amuletos, não consultar astrologia,
cartomantes. Isso aí está no Antigo Testamento. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que Deus não muda, certo? Deus é o mesmo. Deus é o mesmo. Então eu gostaria, amor, que você lesse aí pra gente uma passagem que fala sobre... Em Deuteronômio 7, o versículo 26. Não levem coisa alguma que seja detestável para dentro de casa, senão também vocês serão separados para a destruição. Essa passagem foi um ocorrido que aconteceu com Josué, quando eles tinham acabado de vencer ali a batalha contra Jericó. E eles receberam essa ordem de Deus, que não podia levar nada. Então todos os destroços da guerra, tudo que tinha ali, eles tinham que descartar aquilo. Não era correto eles pegarem para eles. Mas um homem chamado Acã, ele desobedeceu. E ele pegou algumas coisas e escondeu dentro da tenda dele, ou seja, dentro da sua casa. E aí o que aconteceu, amor? Começou a ter as consequências. Porque tudo que a gente faz tem consequência. Deus tinha dado uma ordem e ele desobedeceu. Então Israel começou a perder as guerras. E Josué invocou o Senhor e o Senhor revelou para Josué que tinha alguém ali entre eles que tinha pecado contra o Senhor. Então é muito importante nós entendermos que Deus, ele quer nos ensinar aqui nessa passagem que nós não devemos levar qualquer coisa para nossa casa. Ele se importa com o que a gente coloca dentro da nossa casa. Exatamente. Eu me lembro que eu ainda não era convertido e eu gostava muito, né, de bruxo, gnomo, fada, caveira. Nossa, irmãos, era um altar dentro do meu armário, sabe? Tinha incenso queimando o dia inteirinho. E assim que eu me converti, aquilo me incomodava muito. E o que eu fiz? Eu guardei numa caixa. E aí eu encontrei uns irmãos de oração e comentei com eles. E ele falava, olha, vamos quebrar. E aí fomos lá, quebramos. E eu senti uma leveza muito grande depois que eu fiz aquilo. Só que nós vamos trazer até direções para você tomar. Sabedoria, agir com sabedoria. Com sabedoria, tá bom? Porque às vezes a gente fica tão radical, né? Principalmente quando a gente é novo convertido. E a gente quer abrir mão de tudo, sabe? Eu lembro que eu quebrei os meus CDs todos, tal. Inclusive rasguei todas as fotos minhas, camisetas pretas, mandou descartar tudo. Exatamente. E aí eu acabei rasgando as fotos que o olho serviria até como testemunho para mostrar para vocês, né, o que Deus fez. Mas essas coisas realmente existem. E quando Deus falou aqui para Acã, aliás, para todo o povo de Israel, não trazer essas coisas que eram contaminadas, é porque aquele povo, os outros povos, adoravam ídolos, que hoje nós sabemos que são demônios, certo? À medida em que a Bíblia vai se construindo, as pessoas vão tendo um entendimento maior do mundo espiritual. E Jesus falou muito sobre o diabo, sobre Satanás, que são os demônios, que são os anjos caídos, né? E hoje nós estamos no mundo, certo? Mas nós não precisamos nos contaminar com o mundo. E aí é que vem a questão. Como saber, né? Se algo vem de Deus, se não é... Fala pro pessoal aí, amor, o que a gente faz aqui em casa, né? Sim, é muito importante nós sondarmos. Então, tudo que você traz para sua casa, primeiramente você tem que ver a origem daquilo. Você tem que orar pedindo para Deus abençoar aquilo que você está ganhando de presente, ou que você está comprando para os seus filhos, ou até mesmo os conteúdos que vocês assistem, como filmes, os desenhos que seus filhos têm acessos, jogos, tudo nós temos que sondar. Então, o nosso papel é de vigiar. Porque eu acredito assim que Deus unge nossas vidas, tanto que muitas pessoas podem se questionar. Mas eu sou crente, eu busco a Deus, eu vou na igreja, então a minha casa nenhum mal me atinge. Sim, você é ungido, protegido por Deus. Só que nós temos que ter a consciência que é importante a vigilância. Porque a unção, ela nos abençoa, ela nos consagra. Mas quando você vigia, você mantém consagrado. Então nós temos que estar sempre sondando o que nós trazemos para nossa casa. Isso é fundamental. Exatamente. E aí o que acontece, né? Agora falando aqui de forma mais específica, esse desenho Lilo e Stitch, que é da Disney, ele está sendo lançado no Brasil e eu e a Thaís nós pesquisamos sobre ele, que inclusive a nossa filha, ela gosta, né? Começou a gostar. Só que eu quero ler uma matéria, pega pra gente ali, amor, e a gente vai ler a matéria, eu quero ler pra você e depois nós vamos comentar o que a gente fez aqui em casa para vocês entenderem. Eu vou ler para você essa matéria aqui, ó, que o título dela é o seguinte: o que há por trás do Stitch, o personagem da Disney que encanta crianças, mas carrega símbolos espirituais ocultos. E começa assim, ó. Stitch é um dos personagens mais queridos entre as crianças, graças ao filme Lilo e Stitch, que foi lançado pela Disney em 2002. Ele é retratado como um experimento alienígena bagunceiro que aprende sobre o amor e a família.
Mas por trás dessa história fofa, existem referências espirituais que muitos pais não sabem. O nome Stitch significa costura ou ponto de costura, presta atenção. Isso tem a ver com o fato de que ele foi criado juntando partes de vários DNAs diferentes. Essa ideia, além da ficção científica, lembra práticas do voodoo. Olha isso, irmãos, não sou eu que está dizendo. Uma religião afro-caribenha que envolve invocação de espíritos. Na ideia original do filme, Stitch era uma criatura selvagem, vinda de uma floresta, com comportamento assustador. E muitos traços dessa ideia inicial permaneceram no personagem. No primeiro filme, ele demonstra fúria, olhos vermelhos e força anormal, sinais simbólicos de descontrole espiritual. Já em Lilo e Stitch 2, Stitch deu defeito, tem uma cena estranha em que ele é cercado por sombras dentro de um círculo com símbolos geométricos muito semelhante a rituais de invocação. Essa cena levanta questionamentos espirituais, especialmente para as famílias cristãs. A ambientação no Havaí também traz elementos espirituais da cultura local, como danças, amuletos e figuras simbólicas. Mesmo sendo parte do cenário, esses elementos podem conter significados que passam despercebidos pelo público. Embora o filme não apresente magia declarada, o conjunto de símbolos e comportamentos levanta reflexões sobre o conteúdo consumido pelas crianças. Em meio a tantas influências visuais e culturais, é importante observar mais de perto o que está por trás das histórias que parecem apenas entretenimento, né? E então a gente acendeu uma luzinha, né? Um alerta, porque a nossa filha ganhou um ursinho de pelúcia, né? Do Stitch. E que, por sinal, a gente que é adulto, a gente acha aquilo feio, né? Mas as crianças amam, né? Acham fofinho, bonitinho, né? Virou febre, né? Esse Stitch é um filme bem antigo, né? De 2002. Eu era bem criança quando lançou esse filme. Só que agora, ele de uns 2 anos pra cá, ele voltou à moda. Então, as crianças dessa geração começaram a gostar desse desenho antigo lá de trás. Então, na época, quando a nossa filha começou a interessar por isso, porque as amiguinhas achavam que tudo gostava e tudo, e ela começou a ter esse interesse. Então, nós pesquisamos sobre o filme, a gente foi procurar saber do filme, porque tudo que os meus filhos assistem, eu gosto de saber o que eles estão assistindo. E aí eu vi que a história do filme não tinha nada demais. Era uma lição de amizade, de família. Então, aparentemente, não tinha nada demais. E nós permitimos ela ganhar esse brinquedo. Depois ela comprou uma mochilinha do Stitch também. Teve outras coisas. Mas Deus foi trazendo um alerta ao nosso coração depois de um tempo que nós fomos perceber. Com o lançamento agora desse novo filme do Stitch, nós fomos pesquisar mais. Porque tá no cinema agora o filme, então assim, as crianças já querem assistir e nós fomos sondar o que tem nesse filme, tá ok, tá saudável? Então nós fomos descobrir coisas que a gente não sabia, que a princípio nós fomos inocentes, nós não tivemos malícia. Entender qual que era a história por trás daquele desenho. Porque a gente pensa que é tudo fofinho e bonitinho. Mas existem códigos, né, amor? Existem mensagens subliminares que as pessoas, com a intenção do mal, de atingir o nosso lar, de prejudicar o nosso lar, eles lançam ali nos desenhos, em filmes. Então, por isso que a gente foi pesquisar mais. E a gente encontrou essa reportagem e muitas outras informações que não, assim, não alegrou nosso coração, né? Que a gente viu que isso não está de acordo com o que a gente crê. Isso. E aí veio a questão, né? A gente precisava contar para nossa filha. Ainda que ela fosse chorar, ainda que ela fosse não gostar, era necessário. Papel, como pai ou mãe, orientar o que tá errado, né? Era necessário. E aí a gente contou para ela, e aí na hora, né? Não gostou, obviamente, né? E ela até chorou, mas a gente deixou, né? Deixou ela chorar. Então, assim, a gente contou com muito carinho, Muito jeitinho. Antes, a gente pediu um direcionamento de Deus, explicamos de uma linguagem que ela entendesse o porquê que não era legal. E na hora, a princípio, ela chorou, mas depois a gente chamou ela, a gente falou, vamos orar. Pega tudo que você tem do Stitch, coloca na cama, vamos estar orando para Deus tirar todo o mal, se tiver alguma coisa que não é de Deus, que seja repreendido agora. E nós oramos, né, amor? Sim. O Daniel participou, a Lorena, foi até assim muito importante, porque a gente teve uma oportunidade ali de explicar que existem coisas espirituais, né? E que a gente tem que preocupar com isso, que é uma coisa importante para nós cristãos, estarmos atentos às coisas espirituais. E aí nós oramos, e eu orei e pedi para o Espírito Santo mostrar para nós, mostrar para ela, se realmente era para estar tirando aquelas coisas de casa, ou se só orar bastava.
E aí foi tão incrível, né, amor? Porque foi assim, quase que imediato. Nós terminamos a oração e ela já começou a chorar e falar assim: mamãe, faz todo sentido, o nome dele é Ponto, aquele bichinho feio que a Lilo tem, eu não gostava dele mesmo. Ela prende o bonequinho e aí ela começou a trazer essas lembranças, o Espírito Santo mostrando para ela o que não era legal. E ela mesma, por conta própria, ela teve aquele discernimento que não era legal, que ela não queria aquilo mais para ela, porque aquilo não convia, não estava de acordo com o que Deus nos ensina. E ela até lembrou que tem uma cena lá que tem um livro escrito voodoo no livro, entendeu? Que inclusive nós pesquisamos sobre esse voodoo caribenho e tal. Aí as matérias dizem que esse voodoo ele é mais leve um pouco do que aquele voodoo de ficar espetando com alfinete o personagem e tal, né? Mas irmãos, a gente, depois que a gente descobre uma coisa, aí eu acredito que a gente tem que tomar uma decisão a partir disso, né? Uma coisa é quando você não sabe, certo? Então, se você não tinha o conhecimento, fica aqui o que nós tivemos de experiência. Sim. Eu aconselho que você ore, que você tenha sabedoria para conversar com seu filho e que eu acho que é importante você também aproveitar esse momento para mostrar para sua família que o cristão tem que ser separado, entendeu? Tem que ter uma vida de santidade, não somente evitando o pecado, mas também evitando coisas que não vão nos agregar em nada, entendeu? Então, quem sabe é a hora de você ter uma conversa com seus filhos e mostrar que agora vocês querem levar a sério. Eu sei que você já leva, mas mostrar que até nos detalhes, a gente tem que agradar a Deus. É verdade. Eu até ouvi alguns comentários de algumas mães que descobriram, né, esse lado do Stitch e foram conversar com suas filhas. Mas as mães não teve tanta sabedoria. Elas falaram de um jeito assim, que mandaram jogar fora, mandaram queimar, cortar os bonecos. E eu achei agressivo isso, porque a gente tem que ter sabedoria. Porque a criança, ela tem um certo apego com aquilo. Então a gente tem que pedir para Deus estratégias para que o Espírito Santo incomode na criança. E para a criança entenda que aquilo não é bom e ela descarte. Mas a gente tem que ter essa sabedoria vinda de Deus. Porque senão a gente pode acabar afastando os nossos filhos dos caminhos do Senhor. Até mesmo pessoas que não são cristãs ainda, quando a gente age assim, com falta de sabedoria, essas pessoas podem se afastar. Falar, nossa, que povo bitolado. Então a gente tem que ter muito sabedoria, muito discernimento do Espírito Santo para a gente ter essas atitudes. A gente tomar essas atitudes. Até mesmo para os filhos não terem aquela ideia de que Deus é um estraga-prazer, sabe? Estar com Jesus então é muito chato, porque não pode nada. Não é que não pode nada, irmãos. Não pode aquilo que vai nos afastar do Senhor. Aquilo que vai nos prejudicar, entendeu? Então Deus, ele não tirou os prazeres da nossa vida. Quando a gente olha para Adão e Eva, por exemplo, lá no Jardim do Éden, Deus falou, olha, aquela árvore específica vocês não vão comer. A árvore do conhecimento do bem e do mal. E vocês, na verdade, poderão se alimentar de todas as outras árvores. Então Deus sempre permitiu o prazer. E o entretenimento é um deles. Traz o prazer para nós. Você não tem que ficar isolado, fechado dentro de casa ou só na igreja, não. Vá viver sua vida, seja equilibrado em todas as coisas. E isso também é um testemunho. Não foge daquilo que Deus nos ensina. Isso. A gente tem que estar sempre alinhado com a palavra de Deus, né, amor? Amém. Assim, e outra coisa também que a gente tem que prestar atenção, porque talvez você está se perguntando, e agora? Mas como que eu faço? Como que eu vou saber? Porque eu tenho um monte de coisa na minha casa, como que eu vou saber se aquelas coisas, elas fazem mal para mim? Então, é o Espírito Santo que vai te guiar. Ore, consagre a sua casa, unja tudo que você tem na sua casa e peça para o Espírito Santo te mostrar. Se há algo errado, ele vai trazer um incômodo no seu coração e você vai saber que é para descartar e ele vai falar com você, vai revelar a verdade. Mas no momento que você não sabe, enquanto você não sabe, não é pecado, você não pecou, porque você não sabia daquilo. Mas mesmo assim, aquele objeto, aquela coisa que você esteve dentro da sua casa, ela pode ser prejudicial para sua família. É como um veneno. Imagina que você tem um veneno na sua cozinha. E aquele veneno, você não sabe que ele é um veneno. Mas ele está ali na sua cozinha, ele ainda continua sendo um veneno. Então ele pode ser perigoso. Então da mesma forma, o que você tem na sua casa, talvez você não saiba que é perigoso, mas continua sendo perigoso. Algo que deixa os seus filhos nervosos, que faz ter discussão, contenda dentro de casa. Porque é real isso. O mundo espiritual, ele é muito real. Existe um livro que nós já lemos que se chama Porcos na Sala. Não sei se você conhece, muito bom. Mas é um livro muito bom. Ele fala sobre o mundo espiritual, sobre batalhas espirituais. E ele traz um ensinamento muito forte sobre a importância da gente sondar o que é espiritual. Porque nesse mundo, irmãos, existem muito mais coisas espirituais do que a gente imagina.
Então, por isso que a gente tem que vigiar e orar. E Deus vai trazer clareza. Deus é um Deus de paz, é um Deus de amor, de alegria, é um Deus que perdoa. Então, com certeza, Ele não quer te culpar, Ele não quer que você viva com medo, aprisionado. Ai, agora eu não posso ter nada, não posso... Não. Deus, Ele vai te mostrar. Aquilo que não é de Deus vai vir assim pro seu coração de uma maneira suave. Porque é assim que o Espírito Santo fala com a gente. Amém. Glória a Deus. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Como viver essa liberdade que Cristo nos deu. Você não precisa viver aprisionado a regras. Irmãos, o que nos salva é a graça de Deus, entendeu? Não vamos descobrir tudo que tem de oculto aí nesse mundo, mas Deus conhece o nosso coração e Deus espera só que a gente seja vigilante, cauteloso, tenha discernimento, fique com a antena ligada, entendeu? Porque o mal muitas vezes ele vem disfarçado, você nem percebe. Então, eu espero que isso tenha esclarecido você, a sua família e principalmente agora nós pedimos que você compartilhe, porque essa mensagem precisa chegar em muitos lares. Tenho certeza que se você tem uma filha, um filho que gosta do Stitch, com certeza existem primos, né? Primos, parentes, que também seria importante eles verem essa mensagem. Saber a verdade e o Espírito Santo vai guiar de como que deve ser a decisão. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.